Nós vamos então começar aqui o nosso estudo de hoje, dando continuidade no estudo do livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 19, papel dos médiuns nas comunicações, influência do médium, do espírito do médium. O item 223, nós vamos entrar na pergunta número 15. Essa pergunta, da 14, nós saímos falando sobre a influência dos médiums, principalmente nos efeitos físicos que trazem comunicações, no caso de movimentação de mesas, movimentação de objetos. E a gente viu a importância da participação do médium não apenas na doação de fluido, mas também do seu próprio intelecto, muitas vezes até de uma forma inconsciente. Nesse item número 15, a gente vai entrar num outro tema agora, embora seja a sequência aqui do raciocínio de Kardec. Nós vamos entrar no outro tema falando agora sobre a linguagem que os espíritos utilizam para se comunicar, os fenômenos que decorrem dessas comunicações enviada do mundo espiritual. A gente começa então no número 15. Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não a articulada, e portanto usam apenas uma língua. Assim, um espírito poderia exprimir-se por via mediúnica numa língua que nunca falara quando vivo. Nesse caso, de onde tira as palavras que emprega? Bom, aqui a gente vai entrar numa visão a respeito do funcionamento do nosso cérebro. Porque quando nós falamos em comunicação, naturalmente nós temos que falar da linguagem articulada. Nós falamos num idioma qualquer que seja, mas todos os nossos pensamentos são expressos através dessas palavras. Quando se estuda a comunicação na língua portuguesa, principalmente lá no comecinho, quando as crianças começam a ter uma ideia dessa matéria na escola, aí então, nesse estudo, quando nós abrimos ali a primeira página de um livro de quinta série ou sexto ano na atualidade, nós temos ali a parte de comunicação e expressão. E aí então nós começamos a entender as mais variadas formas de comunicação, através de imagens, através de símbolos, por exemplo, uma placa de trânsito, uma placa de propaganda, através da própria língua portuguesa, através das palavras, através dos sinais, seja lá como for. Então, para nós, quando se fala em comunicação, nós entendemos daquilo que é exteriorizado. Quando nós conseguimos, então, interagir com o interlocutor para compreender exatamente aquilo que ele vem pensando. Só que quando nós entramos no mundo espiritual e saímos do mundo físico, nós já entramos numa outra dimensão, num outro nível de comunicação, que é exatamente a comunicação através do pensamento. Que para nós ainda tudo se resume em teoria, principalmente porque como nós ainda não temos como fazer registros do pensamento, a não ser algumas manifestações, é difícil nós pensarmos de que forma que se pode conversar pelo pensamento. Através da parapsicologia nós entramos na telepatia, mas ainda assim nós perguntamos como é feita a telepatia. Para médiums, principalmente que são capazes de captar esse pensamento dos espíritos, isso fica um pouco mais simples, pelo menos para poder sentir na prática, ou vivenciar na prática, essa forma de comunicação, quando o pensamento do espírito começa a se misturar com o pensamento do médium. Então, ou ele ouve, ou pelo menos acredita que ouve alguma palavra, alguma expressão, mas então ele vai começar até se confundir muitas vezes, dependendo da forma como o espírito se manifesta, dependendo da intensidade do seu pensamento. Se for um pensamento muito sutil, o médium vai ficar na dúvida: será que fui eu que pensei isso? Ou será que é alguém que me sugeriu? Se já de uma forma mais ostensiva, fica bastante claro que o pensamento não pertence a ele. Mas ainda assim, lá no livro dos Espíritos, Kardec coloca, quando se fala sobre influência espiritual, ele comenta que a melhor forma de diferenciar aquilo que vem do mundo espiritual daquilo que é nosso é analisar o conteúdo e lembrar sempre que o primeiro pensamento é nosso e depois o espírito complementa. Mas ainda assim, na teoria, fica muito difícil da gente compreender isso tudo.
Nas comunicações dos espíritos, principalmente os espíritos mais elevados, quando eles conversam entre si, a gente pode imaginar, por exemplo, Jesus, do alto da sua evolução, conversando com um espírito da mesma envergadura. De que forma que eles se falam? Porque é daquilo que nós lemos nos livros, por exemplo, os espíritos estão conversando através da palavra articulada. Só que para a gente poder compreender a dificuldade disso tudo, tanto na audição como na própria fala, nós dependemos aqui do mundo físico do ar para poder transmitir as vibrações, nós dependemos dos nossos tímpanos, que vibrando transmitem uma mensagem para toda a nossa estrutura auditiva, para levar uma mensagem para o cérebro. Nós precisamos das nossas cordas vocais, né, e dessa nossa caixa acústica, que é o nosso crânio, para poder elaborar um som. Mas no mundo espiritual nós não temos cordas vocais, nós não temos tímpanos, e nós não dependemos do ar para poder fazer e provocar essa vibração. Então a pergunta é, como é que os espíritos se comunicam, se nos livros que nós lemos eles estão conversando entre eles? E é aí que a gente começa então a confundir um pouco daquilo que acontece nessa dimensão fora da matéria, trazendo na verdade para o mundo material essa mesma comparação. Então seria que, se nós falamos aqui, nós continuamos falando lá. Só que para falarmos aqui, como a gente já viu, nós temos ali, né, as leis da física que explicam exatamente de que forma que isso se dá. Vibração, propagação do ar, captação e tudo mais. Né? Dá um retorno de som para a Fernanda, pessoal, por favor. Beleza. E aí então, no mundo espiritual nós não temos nada disso. Então, na verdade, os espíritos, mesmo sem ter conhecimento do que acontece à sua volta, os desencarnados, eles conversam pelo pensamento, mas elaborando nas suas mentes palavras articuladas, porque na verdade eles pensam no mesmo idioma que eles aprenderam a conversar. Então eles pensam na mesma linguagem, o outro capta na mesma linguagem, porque eles não são capazes ainda de viver, né, ou de experimentar a linguagem do pensamento pura e simples, diferentemente daquela muito ligada ainda aos apegos materiais. Então até nisso a gente encontra dificuldade no mundo espiritual. Nós nos desapegarmos dos métodos que nós utilizávamos aqui no mundo material para nos comunicarmos. Lá é feito pelo pensamento. E foi aí que nós conversamos na nossa última sexta-feira, quando nós conversávamos sobre o pensamento e a influência espiritual, e a influência, né, de uma pessoa sobre a outra, de um espírito sobre outro, através do pensamento. Então aquilo que eu penso acaba se manifestando, se exteriorizando através de uma palavra, através de uma expressão, através de um gesto, através de uma atitude. Então nós vimos isso aí na sexta-feira. E quando nós conversávamos dos nossos pensamentos, que muitas vezes são atribulados, são perturbados, são confusos e tudo mais, no mundo espiritual isso acaba, de certa forma, se manifestando de uma forma clara para todo mundo. É como se, fazendo uma comparação, utilizando como referência o nosso mundo material, é como se eu falasse alto para que todo mundo ouvisse. Só que no mundo espiritual seria como se nós pensássemos alto e todo mundo captasse esse pensamento. O Tiquitá colocou, mas o corpo carnal não é uma cópia completa do espiritual. Fluidicamente, sim, podemos dizer dessa forma, quando o espírito se encontra ligado no mundo material. Mas no mundo espiritual nós não precisamos de órgãos. Então, na verdade, nós temos ali fluidos, né, que é o nosso corpo perispiritual, que ele acaba apenas revestindo o espírito, dando aquele formato pela força do nosso pensamento. Mas o espírito, estando desmaterializado, ele tem um corpo fluídico completamente diferente do nosso. Agora, um espírito apegado à matéria, ele pode ainda, no seu pensamento, né, elaborar uma estrutura perispiritual semelhante ao seu corpo físico. Mas isso já não é mais necessário, nós não temos necessidade de nenhuma estrutura orgânica no mundo espiritual. Já que nós temos a genética, já que nós temos fluidos no caso sangue, água e tantas outras substâncias que nós temos, hormônios, glândulas, veias, músculo, osso, isso tudo não é necessário mais. Então o espírito muitas vezes pode manifestar o seu pensamento. Por exemplo, ele acaba de desencarnar de um acidente automobilístico,
sofreu fraturas, hemorragias e tudo mais. Ele chega no mundo espiritual e na mente dele ele continua com uma perna quebrada, com o braço quebrado, com o crânio quebrado, continua sangrando, porque na verdade é a mente dele que produz aquela ilusão de que ele continua vivo. Mas a partir do momento em que ele começa a se desapegar, o seu corpo começa a tomar uma outra estrutura, que nós naturalmente não conhecemos pelo fato de não ter como examinar isso tudo. Né? Mas independente disso, se pensarmos, por exemplo, que essa estrutura do corpo espiritual, mesmo que o espírito elaborasse no seu pensamento um corpo bastante semelhante ao nosso, ele não teria condições de provocar o mesmo efeito. No caso das vibrações do som, é necessária a corda vocal. E a corda vocal, então, ela começa a vibrar, começa a produzir o som então se propaga através do ar e o tímpano do outro lado recebe essa mesma vibração. No caso dos espíritos, eles não podem provocar esse som, exatamente porque sua estrutura não é suficientemente densa para poder provocar essa modificação na estrutura molecular do ar que nós temos. Do contrário, nós ouviríamos os espíritos falando o tempo todo. Eles falariam, nós ouviríamos, já que eles podem provocar a mesma vibração. Então a gente lembra sempre que o corpo fluídico, na verdade, ele tem uma estrutura diferente do nosso, pelo fato dele ser mesmo fluido. Imagina, fazendo uma comparação bastante pobre, imagina que em vez de um fluido seria vapor. Imagina a gente criar órgãos com vapor, envolvendo o espírito, criando aquela estrutura. O que o vapor poderia fazer, por exemplo, na interação com o mundo físico? Nada. Claro que quando a gente fala em vapor, nós podemos pensar na chuva, nos relâmpagos, nas cargas e tudo mais, mas muito mais sutil do que isso a gente sabe. Né? Então, no mundo espiritual, tudo é feito pelo pensamento. Somos nós que acreditamos que nós temos uma estrutura semelhante ao mundo físico, pelo fato de estarmos habituados a viver durante tanto tempo aqui no mundo físico. Então a gente se acostuma a viver dessa forma, vai para o mundo espiritual, conforme os espíritos relatam para nós, com os mesmos hábitos, apresentando as mesmas necessidades. Então ele tem fome, ele sente vontade de satisfazer as suas necessidades fisiológicas, ele sente sono, ele sente frio, ele sente dor. Tudo isso porque sua mente produz esse tipo de ilusão, já que os espíritos, então, fora do corpo material, ele não tem necessidade de nada disso. Fala da fome, por exemplo. O que é a fome? É um estímulo enviado para o nosso cérebro, dizendo que as nossas células, que a nossa estrutura orgânica necessita de substâncias para poder se manter em funcionamento. No caso, oxigênio, no caso, glicose, proteínas e outras substâncias orgânicas e inorgânicas, como sais e tudo mais. Então, se você não tem uma estrutura celular que necessite de oxigênio, não necessite de nenhum tipo de proteína e não necessite de glicose, por que você sentiria fome? Então o nosso corpo fluídico não tem essas necessidades. Somos nós que mantemos esses mesmos hábitos. Daí então que nos relatos que são transmitidos pelos espíritos, principalmente André Luiz, que fala disso nas obras que ele trouxe para nós sobre a vida no mundo espiritual, ele fala que os espíritos tomam aquela, entre aspas, sopa fluídica. O que significa essa sopa fluídica? Nada mais, nada menos do que um placebo. O placebo é uma substância que faz você acreditar que aquilo vai te provocar algum tipo de efeito. Mas como aquilo é um fluido energético para o espírito, ele fluidicamente, como se fosse tomar um passe, ele receberia então essa carga energética e se restabeleceria. Se tornaria mais saudável, mais vigoroso, mais equilibrado. Então, na verdade, é uma outra forma de absorção. Mas por que é feito isso? Para que os espíritos saiam daquela aflição em virtude dos apegos físicos que possuem. Através desse entendimento, a gente começa então a desvendar muito daquilo que é passado para nós através desses livros, que se nós lermos e aceitarmos ao pé da letra, vai criar uma grande confusão na nossa cabeça. Inclusive virando até temas de ironia dentro do nosso meio. Nossa, quer dizer então que você vai tomar uma sopinha fluídica? Não é isso. A ideia é diferente. Nós precisamos... É a mesma coisa você falar para um indivíduo que passa por algum tipo de viciação, um dependente químico, um alcoólatra, um fumante, uma pessoa que tem dependência por medicamentos, e você tirar essa substância dele. Aquela fase de abstinência vai deixar ele praticamente louco, até que ele consiga se reequilibrar. Daí então que é feito então,
uma desintoxicação gradual para que ele não sofra o choque dessa crise de abstinência. No mundo espiritual é a mesma coisa. Imagina você no mundo espiritual acreditando que tem fome e você não tem o que comer. Nessas organizações de assistência são feitas então essas adaptações através desses processos, mas tudo num ambiente fluídico, tudo no campo das energias. É muito interessante aquilo que a gente lê nos relatos, mas normalmente a gente sempre ouve muitas críticas a respeito disso, mas não entendemos exatamente como funciona. As necessidades que o indivíduo tem é psíquica. Daí que nós falamos, por que muitas vezes o indivíduo tem o vício da comida e acaba sofrendo por causa da obesidade mórbida? Na verdade não é o organismo dele que pede a comida, na verdade é ele que psicologicamente precisa da satisfação. Porque quando você se alimenta e você então se satisfaz, o cérebro libera substâncias, que são hormônios, que vão dizer para você, você não precisa mais comer. E essas substâncias provocam uma sensação de prazer. Para algumas pessoas que têm dependência dessa substância, ele acaba se tornando um dependente químico. Assim como nós temos outras pessoas que fazem exercícios físicos, e a substância, a endorfina que é liberada através desses exercícios, elas também causam dependência. Tem pessoas que precisam fazer tratamentos médicos, psiquiátricos, para poder se liberar da dependência da endorfina. A pessoa fica ali 3, 4, 5, 6 horas diárias fazendo exercício físico, seja correndo, bicicleta, academia, seja como for. Isso é uma patologia. Então a alimentação é a mesma coisa, o sexo é a mesma coisa, que libera substâncias, tem pessoas que são doentes por causa disso. Quando a gente fala em sexualidade, a gente sempre pensa na parte boa, na parte do prazer, na parte agradável. E as pessoas que são doentes por causa disso? A gente não faz ideia do desespero que elas vivem. Porque é um choque entre aquilo que elas têm dependência química e psicológica, ao mesmo tempo que tem ali os seus valores que entram em choque com as suas necessidades. Então no mundo espiritual, os espíritos que desencarnam passam também por esse mesmo processo. Sofrem essa abstinência, essa quebra de rotina que eles viviam no mundo físico, no mundo espiritual. E no caso, quando eles passam por esse processo de recuperação, eles vão então aos poucos, gradualmente, saindo, se libertando dessas necessidades. Só que os espíritos utilizam esses fluidos para poder manter o mesmo equilíbrio, só que em forma de placebo, como eu passei para vocês. Ou você tem uma substância, ou você bebe alguma coisa, ou você come alguma coisa, ou acredita pelo menos nisso. Até que chega uma hora que você fala, mas por que eu estou comendo e estou dormindo se eu não preciso nada disso? O meu corpo físico não precisa dormir. O meu cérebro já não existe mais. Porque eu tenho a minha mente, o meu cérebro é físico. Eu não tenho mais o cansaço. Eu posso ter o cansaço mental, pelo excesso de trabalho, de raciocínio e tudo mais, mas fisicamente eu não tenho mais necessidade nenhuma. Um espírito não se cansa de correr. Mas nós encontramos espíritos do mundo espiritual que estão fugindo o tempo todo de algum tipo de perseguição, que eles param ofegantes, cansados e precisam descansar. Ou seja, a gente vê qual é exatamente a influência e o poder da mente no mundo espiritual para aqueles espíritos que ainda estão muito apegados à matéria. Querem viver como encarnados sem terem a necessidade disso, mas acreditam nisso. Estão mais aqui do que lá, exatamente, Elcio. Então, muito bem. Essa questão da articulação que nós falamos, da fala, é a mesma coisa. Então é através do pensamento. Como eu comentei com vocês, na sexta-feira nós falávamos sobre as nossas ideias, que elas acabam se propagando pelas energias mentais no ambiente onde nós nos encontramos, e daí então muitos de nós passaremos por grandes constrangimentos no mundo espiritual. Eu penso em alguma coisa e todo mundo ouve. Já comentei com vocês várias vezes sobre isso, que certa vez um professor de doutrina espírita dava aula para jovens, numa evangelização, e ele falava assim, imagina vocês no mundo espiritual, quando aparece então, você está de frente com outro espírito, para nós que somos homens, aquele espírito, ou aquela espírito, toda bem torneada, bonita, com aquela beleza, a gente já começa a fantasiar. Ou no caso das mulheres a mesma coisa. Enquanto aquele espírito robusto, bonitão e coisa e tal, já começa a pensar bobagem. Na hora todo mundo vai saber o que você está pensando. Imagina assim os micos e gorilas que nós pagaremos no mundo espiritual por causa dessas nossas fraquezas
Porque você pensa, todo mundo sabe. Quer dizer, se você não tem disciplina no seu modo de pensar e você ainda tem apego com relação àquilo que o mundo espiritual oferece de prazer, não tenhamos dúvidas que teremos muitos problemas no mundo espiritual. O Frestone colocou nas sessões mediúnicas se constata tudo isso. Exato, o espírito chega com frio, com fome, com dor. Que é melhor do que isso? Quer dizer, não precisamos mais fazer especulações sobre aquilo que está nos livros. Nas próprias reuniões mediúnicas temos isso patente ali. Os espíritos se queixando de suas necessidades. Falávamos também sobre Jesus, né? Ele, um espírito considerado puro, vivendo num ambiente de espíritos puros, conversando com outros espíritos puros. Eles não precisam articular ideias dentro do nosso padrão, porque isso é muito lento. Aquilo que nós estamos falando nesses últimos 25 minutos, que nós estamos aqui conversando sobre tudo isso, esses espíritos puros, eles não mandam palavras, eles não mandam frases, eles mandam pacotes de ideias. Dá para a gente imaginar como isso acontece? Eu penso, de imediato você compreende exatamente tudo aquilo que eu penso sobre uma determinada ideia. Porque eu mando para você um pacote, você absorve esse pacote de imediato e já entende. Nesse pacote nós temos ali ideias, imagens, temos ali situações, experiências, que num piscar de olhos eu consigo captar tudo. Essa é a velocidade do pensamento. Imaginemos então como as coisas acontecem nessa dimensão mais alta. Já no nosso caso, para eu poder passar para você um pensamento, eu preciso pensar em palavra por palavra, construir uma frase, formar uma ideia e te passar. Então nós estamos há 25 minutos falando sobre tudo isso. Num piscar de olhos vocês poderiam captar exatamente tudo aquilo que eu penso sobre esse assunto, se nós estivéssemos numa dimensão de espíritos puros ou de espíritos bem mais elevados. Mas nós ainda acreditamos que precisamos organizar essas informações. E de fato precisamos, é uma necessidade que nós temos. Pelo fato de estarmos ainda muito ligados a esse processo lento das ideias do pensamento. Fernando colocou, encarnados somos limitados ao corpo físico, no mundo espiritual ficamos limitados à mente, né? Que naturalmente também fica preso ao corpo físico. Né? Se o pensamento é o que temos de mais rápido, imagina, né? Pois é. Eu sempre falo para vocês assim que naquela brincadeira, que a gente pode viajar pelo pensamento. Como a gente pode fazer isso? Imaginem agora, nesse instante, a Torre Eiffel. Todos vocês imaginaram, nós já fomos para lá. No momento em que vocês criaram a imagem da Torre Eiffel na cabeça e na mente de vocês, nós já fomos transportados para lá. De lá, a gente vai para o Cristo Redentor. Pronto, já chegamos lá. Quer dizer, até o tempo de eu falar que nós já chegamos lá, nós já estávamos lá há muito tempo. Então o pensamento acontece dessa forma, os espíritos se deslocam, os espíritos se conversam, transmitem ideia com essa velocidade, aliás, muito mais rápido que isso. Porque enquanto a gente está pensando na nossa lentidão, criando a imagem, elaborando um pensamento, a coisa já aconteceu. E isso naturalmente para aqueles espíritos mais elevados. Por que nós estamos falando sobre tudo isso? É o que Kardec colocou para nós aqui. Então aqui, mais uma vez, item número 15. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Não a articulada, e portanto usam apenas uma língua. Assim um espírito poderia exprimir-se, por via mediúnica, numa língua que nunca falara quando vivo. Nesse caso, de onde tira as palavras que emprega? A pergunta é, se eu por acaso não tenho domínio, por exemplo, do japonês, se eu por acaso desencarno, vou até o Japão, eu consigo me comunicar com o médium japonês? Consigo, porque eu transmito para ele as minhas ideias e ele então transforma no idioma dele. Se eu fosse, por exemplo, para o Uzbequistão e pegasse um médium e transmitisse uma ideia, ele ia compreender. Mas para isso, naturalmente, eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que ter esse domínio do meu pensamento e saber como transmitir essas ideias, porque, na verdade, do modo como eu me comporto hoje, pela minha evolução, eu vou conversar com ele pelo pensamento, eu vou falar com ele em português. E talvez isso para ele não seja compreendido, porque eu não consigo passar as minhas ideias. Eu só consigo transmitir as minhas ideias através de um pensamento articulado, digamos assim. Mas se eu tenho esse domínio, eu posso conversar com ele em qualquer linguagem. Jesus falava em português, por acaso? A princípio a gente sabe que ele falava em hebraico. E aí então ele vem, transmite uma ideia para alguém.
através de um atendimento, não de psicografia necessariamente, mas quando eu faço uma oração, uma prece, vem ali o atendimento e de repente Jesus veio diretamente e conversou comigo, se eu fosse merecedor disso. Conversou com Kardec, não foi? Em francês, Jesus falava francês? Ele tinha que ser poliglota para falar no idioma de cada um. A gente começa então a limitar o potencial de um espírito elevado nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. A resposta dos espíritos. De onde ele tira as palavras que emprega, se por acaso ele não sabe falar num outro idioma? Já respondeste a pergunta por si mesmo, ao dizer que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. Ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, o espírito errante não fala em francês e inglês, mas na língua universal do pensamento. Para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. E aí então, a gente viu que ele transmite a ideia e o médium, então, como intérprete que é, transfere isso para a língua dele, ou, na verdade, traduz isso para a língua dele. É aí que se encontra, quando a gente fala sobre a influência do espírito do médium sobre uma comunicação, quando a gente vem, por exemplo, Leon Denis traz uma comunicação em português. Leon Denis conversava com Dona Ivone do Amaral Pereira. Frédéric Chopin conversava com Dona Ivone do Amaral Pereira. E aí então ela transcrevia suas ideias, e a pergunta é, mas será que ela conseguia transmitir exatamente aquilo que ele queria dizer, ou ela interpretava as ideias que ele queria transmitir? E aí então, quando nós pegamos esses médiums, que não são médiums bem experimentados, bem desenvolvidos, que eles interferem de um modo negativo na comunicação. Porque o espírito traz a mensagem, o médium então faz a tradução. Essa que dá a dificuldade que nós encontramos. No item número 16, se for assim, o espírito só deveria exprimir-se na língua do médium, mas sabe-se que escreve em línguas que lhe são desconhecidas. Não há nisso uma contradição? Ou seja, o espírito, se eu sou, por exemplo, desencarnei agora, me considero, pelo meu próprio apego à minha personalidade terrena, me considero brasileiro falando português. Mas, mais uma vez, o que me impediria de conversar com um médium chinês? E aí então, se eu só sei falar português, como é que isso fica? E aí então que Kardec coloca, não há nisso uma contradição? Resposta, observe-se primeiro que nem todos os médiums são igualmente aptos a esse gênero de exercício. Em seguida, que os espíritos só se prestam a ele acidentalmente, quando julgam que isso pode ser útil. Para as comunicações usuais, de certa extensão, preferem servir-se de uma língua familiar ao médium, que lhes apresenta menos dificuldades materiais a superar. Ou seja, se eu transmitir para aquele chinês o português, e ele não for um médium capaz, chamado médium poliglota, ou médium capaz de exercer a xenoglossia, ou xenolalia, que também aí significa falar num idioma estranho, se ele não é um médium apto a provocar esse tipo de fenômeno, vai ser um desperdício de esforço da minha parte e da parte dele. Daí então eu transmito meu pacote de ideias para que ele possa se comunicar. Se eu transmitir em português, nós veremos aqui que é possível que ele escreva em português mesmo, não entendendo nada do que está escrevendo. Mas certamente seria uma grande dificuldade, já que ele não está habituado ao idioma, às palavras, às letras. Imagina você escrevendo em mandarim, com aqueles ideogramas bem interessantes, e aí então eu escrevo para ele uma palavra em português. E aí então ele vai tentar fazer as letrinhas, fazer as perninhas e coisa e tal, mas com muita dificuldade. Ou a mesma coisa, eu sendo um médium, vem aí um espírito chinês, que é lá do discípulo de Confúcio, sei lá de que lugar ele veio, e ele vem transmitir uma ideia em mandarim. E eu não faço ideia de como desenhar aquelas casinhas, aqueles tracinhos e aquelas letrinhas que eles fazem. E aí então o espírito vai perceber que através de mim ele não vai ter muito sucesso. Agora, se eu sou um espírito que tem essa habilidade da xenoglossia, principalmente se no meu arquivo mental eu tenho informações referentes àquele idioma, por ter vivido isso anteriormente, por ter aprendido isso em outra experiência, certamente ele vai perceber uma certa facilidade. Mas como a gente viu aqui, os espíritos só se prestam a ele acidentalmente,
quando julgam que isso pode ser útil. Quando que isso pode ser útil? Quando quer provocar um fenômeno. E esse fenômeno serve para quê? Para impressionar as pessoas que estão presentes. Se eu quero transmitir uma ideia para vocês, eu não preciso impressioná-los por causa disso. Eu posso simplesmente dizer aquilo que eu estou pensando, vocês vão compreender aquilo que eu quero dizer e fim da história. Agora nós estamos aqui fazendo um estudo para poder estudar os fenômenos. Então eu trago não apenas o idioma diferente, como aconteceu, por exemplo, lá no terceiro Congresso Espírita de Paris, que aconteceu em 2004, que eu já comentei com vocês, que foi até transmitido aqui pelo Paul Talk. A TVC até alugou uma sala, né, uma sala específica para isso. A gente conseguia assistir através dos vídeos e tudo mais, então é uma sala bem legal. Então aqui do Paul Talk nós acompanhamos tudo isso. E ao final do congresso, Leon Denis trouxe uma comunicação através de Divaldo Franco, escrita em francês, de modo especular, ou seja, de modo espelhado, escrito de trás para frente. E aí então, para poder fazer a leitura, o que eles tiveram que fazer? Colocar então, virar ao contrário a folha que foi escrita, colocar contra a luz, para poder ler em francês aquilo que estava escrito. Com que objetivo o espírito faz isso? Exatamente para mostrar a importância do fenômeno. Traduz agora, Frissone, por favor. Agora é só traduzir. O Décio colocou para nós: pensamentos transmitem as ideias, né? É um filmezinho, né, que se passa na mente, né? Os médiuns, como tradutor, faz a tradução materializando a comunicação em palavras, né? E a gente vê então que nesses tradutores nós temos aqueles que são mais competentes, aqueles que são menos competentes, aqueles que têm mais habilidades, menos habilidades, aqueles que possuem mais informações, aqueles que possuem menos informações. Daí então a variedade, né, de médiums que nós temos e a dificuldade que os espíritos acabam apresentando, né? Lembrando que o Divaldo não fala francês. Então por que o espírito se daria ao trabalho de fazer isso? Apenas para poder provocar o fenômeno. É a mesma coisa que acontece quando nós pegamos, por exemplo, Luiz Antônio Gasparetto, que faz pinturas mediúnicas com os pés. Por que o espírito se daria ao trabalho de pintar com o pé? A não ser que fosse para provocar o fenômeno. Exatamente para poder estimular as pessoas, porque na verdade, quando nós falamos sobre fenômenos, é sempre estimulante para aqueles que são estudantes e que não precisam ser convencidos disso. Porque como Kardec vivia na sua época, e outros experimentadores também, como Charles Richer, como Gabriel Delany e tantos outros, naquela época, quando eles apresentavam uma ideia voltadas, né, para o estudo da doutrina espírita, era comum que as pessoas dissessem: então me prova isso, então me mostra isso, eu quero ver e tal coisa. Como aconteceu com Chico Xavier, a mesma coisa. Várias vezes as pessoas chegavam desafiando: se você mesmo é capaz de falar com os espíritos, então me prova isso. E é então que os espíritos sempre falam: por que nós vamos nos dar o trabalho de provar uma coisa que nós não precisamos? Então, nesse caso, se nós temos um grupo de espíritas que são estudantes, que são interessados, que querem se desenvolver, vem um espírito e provoca um fenômeno para poder estimular cada vez mais o estudo. E é nesse sentido. Então, por isso que diz para nós que, acidentalmente, os espíritos se utilizam dessa linguagem, mas não é comum. E se eles tiverem que transmitir algum tipo de ideia, é mais fácil falar na linguagem que o próprio médium compreende. Para não ficar criando enigmas, criando ali obstáculos, né, empecilhos para que ele possa entender o que quer dizer. Eu já falo de uma vez. É como se eu pegasse para vocês aqui e escrevesse um texto em código Morse e falar para vocês: meus amigos, eu quero dizer isso para vocês, toma. Aí vocês vão ter que correr lá no livrinho, pegar código por código, traduzir toda a mensagem para poder entender o que eu quero dizer. Para que eu faria isso se não for para poder arrumar dor de cabeça para vocês? Agora, se fosse com um objetivo específico, já seria diferente. A Araci colocou: então posso traduzir o pensamento de outro idioma, mesmo não tendo tido a encarnação do país do comunicante? Sim, é possível fazer isso, desde que se tenha habilidade para isso, Araci. Desde que na sua memória, na sua mente, você tenha um banco de dados que te faça compreender esse idioma. Então o espírito te fala numa linguagem diferente, você compreende numa linguagem diferente. Mas normalmente, para poder facilitar as comunicações, é aquilo que acontece no trivial, no dia a dia, né? A gente tem aqui na própria resposta que Kardec diz assim, que o espírito diz assim:
Observe-se primeiro que nem todos os médiums são igualmente aptos a esse gênero de exercício. São os médiums de xenoglossia. Em seguida, que os espíritos só se prestam a ele acidentalmente, quando julgam que isso pode ser útil. E é aquilo que a gente falou. Para as comunicações usuais de certa extensão, preferem servir-se de uma língua familiar ao médium, que lhes apresenta menos dificuldades materiais a superar. Então é o propósito deles, né? Então é o que os espíritos normalmente fazem. No item 17, para a gente poder continuar. A aptidão de certos médiums para escrever numa língua estranha não provém do fato de a terem usado noutra existência, conservando-a na atual forma intuitiva. A sua resposta era assim: certamente isso pode acontecer, mas não é uma regra. O espírito pode, com algum esforço, superar momentaneamente a resistência material. É o que se verifica quando o médium escreve na sua própria língua que não conhece. Então é o caso de os espíritos poderem provocar esse fenômeno. Então eu posso transmitir uma mensagem num idioma diferente daquele que o médium habitualmente fala. Mas se o médium tem esse banco de dados na sua mente, ele consegue então com facilidade transcrever aquela ideia, mesmo que agora ele não compreenda, mas ele já tem assim uma certa familiaridade com as palavras, com pronúncias, com os caracteres. No caso de um médium que não tenha nenhum tipo de conhecimento, esse fenômeno também pode se dar. Mas só que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o espírito vai ter que me obrigar a escrever palavras que eu nunca ouvi, caracteres que eu também não conheço, apenas para poder traduzir ali aquele fenômeno. Então pode acontecer, mas não é regra. Né? Então ele pode superar essa resistência material para poder exatamente provocar, né, os participantes de uma reunião, provocar nos participantes de uma reunião o desejo de aprender ou de impressioná-los, ou alguma coisa do gênero. Né? 18. Uma pessoa que não sabe escrever poderia fazê-lo como médium? Bom, antes de entrar nessa questão aqui, porque a gente vai falar agora de um outro ponto, né? Eu tenho aqui um texto interessante que fala sobre xenoglossia. Eu vou ler para vocês aqui um texto não muito longo, mas também não curto, mas que dá para a gente ter uma ideia exatamente da forma do que se trata da xenoglossia. É um texto que foi publicado no site mundoespírita.net, e o texto é baseado em vários livros. Clarice Pacheco Balerros, que foi responsável por essa pesquisa, e ela consultou o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da FEB, Xenoglossia, um livro de Ernesto Bozano, Kardec, utilizando o Livro dos Médiuns, e a Gênese, Carlos Torres Pastorinho, Martins Peralva, Huberto Roden e Chico Xavier, também nos domínios da mediunidade, sobre fascinação. Então, a pesquisa dela foi baseada em todos esses livros. Xenoglossia. Xenoglossia, ou mediunidade poliglota, é a faculdade pela qual o médium se expressa, oral ou graficamente, por meio de idioma que não conhece na atual encarnação. Xenoglossia, do grego xenon, significa estranho, estrangeiro, e mais glossia, que quer dizer língua. Essa língua, então, como a gente viu aqui, ela pode ser trazida tanto de forma escrita como de forma oral. Então eu não preciso colocar dois nomes diferentes para poder designar o médium que fala numa língua diferente ou para aquele que escreve numa língua diferente. Conforme Ernesto Bozano, pesquisador da metapsíquica, informa na introdução do seu livro Xenoglossia, que o termo fora criado pelo fisiologista Charles Robert Richer para identificar o fenômeno no qual pessoas falam em línguas que eles e geralmente o público presente ignoram, porém que se tratam de línguas existentes hoje ou que existiram no passado. Richer teve o intuito de distinguir de modo preciso a mediunidade poliglota propriamente dita, pela qual os médiuns falam ou escrevem em línguas que eles ignoram totalmente e às vezes ignoradas por todos os presentes, dos casos afins, mas radicalmente diversos de glossolalia, nos quais os pacientes sonambúlicos falam ou escrevem numa pseudolíngua inexistente, elaboradas nos recessos de suas subconsciências, pseudolínguas que não raro
se revelam orgânicas por serem conforme as regras gramaticais. Né? Então aqui é interessante que a gente vê muito num fenômeno que acontece, principalmente nas igrejas evangélicas, aquela ideia de falar em línguas, que a gente já deve ter ouvido falar, né? Ficar falando em línguas com uma língua que ninguém conhece, ninguém entende, que isso acabou virando moda. Só que de moda para o fenômeno tem uma diferença significativa. Alguns, de fato, num estado de transe provocado pela fé, pela concentração, conseguem então falar através desses idiomas desconhecidos, pelo menos para os presentes. Já outros falam com uma naturalidade, né, como se isso fosse uma linguagem qualquer, só que na verdade estão apenas fazendo uma simulação. E isso serve, infelizmente, muito mais para poder impressionar as pessoas do que atestar, né, a legitimidade do fenômeno. Então, quando a gente observar alguém começar a falar em línguas, naquelas línguas esquisitas, que nem eles sabem que estão falando, né, então isso acaba depois mostrando que nada mais é do que uma simulação. E continua. Graças aos fenômenos de xenoglossia, se deve considerar provado que nas experiências mediúnicas intervêm entidades espirituais extrínsecas aos médiuns e aos presentes. Ou seja, se alguém fala no idioma desconhecido, significa claramente que as ideias que foram transmitidas através daquele idioma não pertencem a ninguém presente, já que ninguém sabe o que está acontecendo, já que ninguém compreende aquilo que está sendo passado. Bozano não ignora que os propugnadores, a todo custo, da origem subconsciente de toda a fenomenologia metapsíquica, por meio das hipóteses de que dispunham, formularam timidamente uma outra que se denomina memória ancestral, chamada de criptomnésia, segundo o qual os médiuns seriam aptos a conversar numa língua inteiramente desconhecida deles, desde que alguns de seus antepassados houvesse pertencido ao povo cuja língua eles falam. Nesse caso, fora de presumir-se que as condições mediúnicas fazem brotar nas estratificações de uma hipotética memória ancestral subconsciente o conhecimento pleno do idioma falado pelo ascendente do médium. A bem da história, importa lembrar que a hipótese da memória ancestral foi sugerida originariamente pela doutora russa Maria Maneseny, porém com um intuito muito limitado de explicar um outro fenômeno mnemônico, quer dizer, de memória, bastante discutido, o da emersão de lembranças de acontecimentos que na realidade nunca se deram na vida daquele que os recorda, fenômeno que Manesens, depois de Letourneau, procurou explicar, estendendo a influência da lei de hereditariedade também aos da memória, mas unicamente sob forma de emergência fragmentária de fatos sucedidos aos antepassados. Aqui, resumindo essa passagem, ele quis dizer que muitas vezes, tem até uma teoria que fala sobre isso, que a gente vê também aqui, que naturalmente veio dessa russa, que algumas vezes nós guardamos na nossa memória lembranças que os nossos antepassados viveram. Seria a nossa memória celular. Essa é uma teoria que apresentaram. Então, às vezes eu lembro de coisas, falo de coisas que na verdade não fui eu, mas que pelo fato de eu trazer a carga genética dos meus antepassados, eu também trago suas memórias. Então essa foi uma teoria que foi apresentada aqui, né? Não tem ali prova nenhuma. Que é a mesma coisa também que a gente vê hoje, né, Fernanda? Quando se fala sobre a questão dos transplantes. Uma pessoa faz um transplante de órgão e de repente começa a se lembrar de passagens de outras pessoas. E isso também vem dessa mesma teoria da memória ancestral, ou pelo menos da memória celular. Alguém recebe uma transfusão de sangue e começa a ter lembranças da pessoa que fez a doação. Então são teorias que não são comprovadas cientificamente, né? É a mesma coisa também, Fristone, só que não existe nada comprovado cientificamente, né? Vamos lá. O professor Richer considera verdadeiro milagre o fenômeno de falar em línguas ignoradas, e não tenta diminuir a imensa importância teórica do fato em sentido espiritualista. No seu livro Xenoglossia, Ernesto Bozano foi um pesquisador italiano que viveu ali no começo do século XX, coloca vários exemplos dos diversos tipos de mediunidade poliglota. Para a parapsicologia, a mente humana tem uma faculdade ilimitada de aprender qualquer coisa através do seu inconsciente. Portanto, a xenoglossia seria um fenômeno natural que ocorre em certas pessoas em momentos de euforia, excitação,
transe, etc., sem haver necessariamente nenhuma ligação com o sobrenatural. Ou seja, o fenômeno tem um fundo anímico, pois é provocado pelo subconsciente do indivíduo. A doutrina espírita vem desmistificar o tema xenoglossia, pois ela é cercada de incompreensão e de ignorância, pois é somente compreendida de uma forma mágica ou dogmática. O fenômeno sempre existiu em todas as épocas da nossa humanidade, e o Espiritismo vem aclarar usando a fé raciocinada. A doutrina espírita comprova que somos espíritos imortais e que tivemos muitas reencarnações. Sendo assim, aprendemos muitas línguas em diversos lugares que habitamos. Podemos então afirmar que não são apenas os tratados e monografias que registram os fenômenos citados. O Velho e o Novo Testamento são ricos em comunicações xenoglóssicas, que é o caso do Pentecostes aqui que o Tico Teco estava lembrando. Primeiro, classificação. O Pentecostes, a gente lembra que é até um fenômeno muito interessante, que é comentado, inclusive, pelo Carlos Bacelli, quando ele fala sobre... tem uma palestra que ele tem que é muito interessante, independente da simpatia ou antipatia que se tenha por ele, a abordagem que ele faz é muito interessante. Então ele coloca os 3 fenômenos mediúnicos mais importantes da história na visão dele. Aí ele começa citando inicialmente as comunicações com Moisés, né? Deixa eu ver aqui. Tá, já falo, Décio. Então a gente tem a parte das comunicações com Moisés, quando vieram ali, né, os mandamentos. O segundo, ele fala sobre o Pentecostes, línguas de fogos no céu, pessoas de várias regiões começaram a falar línguas estranhas e tal. Isso aí se encontra, né, lá no Novo Testamento, é bem interessante. E também depois ele lembra, né, não, são 3. O primeiro é o Pentecostes, que ele fala sobre isso. O segundo, ele lembra de Kardec, que ele fala que quando os espíritos começaram a se manifestar em vários lugares, de diversas formas, foi o segundo fenômeno para ele. E o terceiro, naturalmente, Chico Xavier, né, pelos trabalhos realizados no campo mediúnico. Então ele fala sobre isso, que é muito interessante. Se vocês tiverem interesse, dê uma procuradinha no Google, coloca lá, né, os 3 fatos mediúnicos mais importantes da história, Carlos Bacelli. E ouçam uma palestra, que é bem interessante, é bem legal. Deixa eu ver aqui, o Décio colocou xenoglossia, falar em outras línguas, pode muito bem não tratar de mediunidade, e sim animismo, né, nesse caso, lembrando nesse caso, de existências passadas, né, conhecimentos arquivados no subconsciente. Então, principalmente no estado de transe, a pessoa que se encontra ali num trabalho de hipnose, sonambulismo, num momento de êxtase, então ele pode começar a trazer palavras de outras, né, de outro idioma, e muitas vezes as pessoas dizem, né, nossa, um espírito estrangeiro falou para ele. Falou através dele. Na verdade foi ele mesmo que falou. Então isso é um fenômeno anímico, né? O que eu acabei de ler ultimamente, não entendi sua pergunta, Décio. Que eu acabei de ler aqui no texto, ou que eu li fora do estudo? Qual foi a sua pergunta que você fez que eu não entendi? Ah, sim, né, complementou aquilo que você colocou, beleza. Bom, a classificação. A mediunidade poliglota pode ser classificada da seguinte maneira: a falante, pela incorporação ou na materialização; a audiente, médiuns que ouvem em idioma estranhos; escrevente, através da psicografia ou da tipologia, que é as batidas, né, que formam uma batida A, 2 batidas B e assim vai; voz direta, que já é um fenômeno físico também com um fundo intelectual; e a escrita direta, né, mãos invisíveis ou visíveis, né, que escrevem. Na mediunidade falante e audiente, a gente tem o seguinte: a xenoglossia falante é aqui em que o médium incorporado fala em qualquer idioma, seja inglês ou francês, latim ou hebraico, sem conhecer essas línguas. Pode também ouvir os espíritos em outros idiomas. Em exemplo dado no livro de Bozano, caso de Laura Edmonds, que era apta a falar automaticamente em 10 línguas diversas, que totalmente ignorava, sem compreender ao demais o significado do que ela mesma dizia. Daí resulta claramente a diferença que há entre os estados sonambúlicos e as condições de possessão mediúnica. Quer dizer também que, no primeiro caso, a faculdade supranormal da leitura do pensamento
torna apto o sonâmbulo a compreender perguntas formuladas em línguas que desconhecia, mas que não existia na sua subconsciência nenhuma faculdade capaz de fazê-lo compreender o que nunca aprendera, decorrendo daí que não podia exprimir-se em língua que ignorava. Contrariamente, no caso de Laura Edmonds, o aparente milagre se produzia por ser ela o médium em condições de possessão mediúnica, o que significa que, na realidade, quem fala por seu intermédio não é a sua personalidade, e sim uma entidade espiritual que se apossa momentaneamente de sua laringe. Aqui, nesse caso, quando ele fala em sonambulismo, quando o espírito transmite uma ideia através de um médium pelo pensamento, então, embora o espírito transmita a ideia num idioma que ele não conheça e ele fala nesse idioma desconhecido, no fundo dessas palavras, a ideia foi compreendida pelo sonâmbulo. Então ele pode dizer, ele fala um monte de coisa em chinês, e depois ele diz assim, ele quis dizer isso, isso, isso. Isso porque, pensamento com pensamento, ele conseguiu entender qual era a ideia do espírito. Mas o que significa exatamente aquelas palavras que ele disse? Ele não faz ideia. O médium escrevente. Os casos de psicografia, de mensagens, cartas, possibilidade de grafados caracteres estranhos em lousas ou paredes. Tem um filme chamado... como é aquele filme, meu Deus? Estigmata, que vocês devem se lembrar. O estigmata era uma moça que ela começava a apresentar os estigmas de Jesus. Então ela tinha sangramento na cabeça por causa da coroa, nas mãos, nos pés, e era muito difícil para ela. E tinha um padre, o ator Gabriel Byrne, que fazia a investigação da igreja para esses supostos milagres. De repente teve um momento do filme que a moça ficou com uma aparência transfigurada, vocês se lembram? E nessa transfiguração ela começou a escrever num idioma antigo na parede da casa dela. E aí então o padre chegou, começou a fotografar e coisa e tal. Esse é um caso que a gente viu. Esse filme fala claramente sobre isso. Para quem não assistiu, chama Estigmata, que dá para ter uma ideia, né, do que é exatamente essa mensagem. Inclusive, Fristones, o próprio Chico Xavier já psicografou em árabe, embora ele não faça nenhuma ideia sobre isso, né? Voz direta, que é a pneumatofonia, né, aquela voz que surge num ambiente sem ninguém se manifestar. E escrita direta, né, que é o texto que vai se materializando no papel, ou uma mão que é materializada que escreve. Nas experiências de voz direta e de xenoglossia, é fenômeno mais ou menos frequente, tão frequente que quase não há bons médiuns dessa natureza, que não tenham oferecido e não continuem a oferecer notáveis exemplos do aludido fenômeno. As comunicações mediúnicas por meio da voz direta se prestam, de modo muito especial, à exteriorização das conversações poliglotas, o que, presumivelmente, se deve atribuir à circunstância de permitir essa forma de mediunidade que a entidade comunicante se mantenha bastante independente do psiquismo do médium para ficar em condições de exprimir-se numa língua que esse último ignora. Isso, na maioria das vezes, não seria possível com a psicografia, porquanto esta se produz mediante a transmissão telepática do pensamento da entidade comunicante ao médium, que o traduz subconscientemente na sua língua, salvo os casos em que aquela entidade consegue influenciar mais ou menos diretamente no médium os centros cerebrais da linguagem falada ou escrita. Então, na linguagem na escrita e na voz direta, o espírito produz o som através da materialização, por exemplo, de um sistema fonador, né, cordas vocais, esôfago, laringe e tudo mais, e traz essa mensagem, enquanto que no caso da psicografia, há a necessidade de passar pelo pensamento do médium. E se o médium não tem a compreensão daquele idioma, naturalmente ele vai apresentar uma resistência para poder se comunicar. Eu vou falar, mas seria assim, um fio descascado em curto. Eu tento falar, mas o médium não compreende. Vamos ver alguns casos aqui que Ernesto Bozano colocou, né, ou melhor, que a pesquisadora aqui colocou para nós. Um livro mais atual, psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz, em um de seus capítulos, trata do mesmo assunto, xenoglossia.
O livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 23, aliás, Domínios da Mediunidade é um livro que vem sendo estudado pelo Espiritismo.net toda quinta-feira às 9h30 da noite. Tá? Então quem quiser acompanhar esse livro é muito interessante. O livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 23, intitulado Fascinação, André Luiz vai assistir a um trabalho de desobsessão junto com o Hilário, dirigente espiritual, que orienta André sobre o que se passa na reunião. Uma senhora fica envolvida por um espírito de forma muito agressiva e explica ser o caso de fascinação. No decorrer do capítulo em questão, o espírito manifesta-se num linguajar que os presentes não entendiam. O mentor espiritual deteve-se durante alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como ali sondar o mundo íntimo, e em seguida relata o que se passa. A desavença vem de longa distância de tempo. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, Itália, onde, satisfazendo a obsediada hoje, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque de Provença, na França. No século X, e para satisfazer a mulher que amava, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. André Luiz questiona: estamos no Brasil e a obsediada ensaiava frases num dialeto já morto. Estamos em frente de um caso de mediunidade poliglota e xenoglossia. É um caso de sintonia e não apenas mediunidade. Contudo, se a doente não houvesse partilhado da experiência terrestre, como legítima associada do seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Positivamente, não esclareceu Aulus e concluiu mais adiante: em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. E podemos acrescentar, prolongando um pouco mais esse assunto, que o mesmo ocorre com psicógrafos que têm pouca instrução. Os espíritos vão buscar no subconsciente a arte da escrita e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. O que é a sintonia do tempo? É o processo pelo qual a mente humana, ligando ao pretérito distante, provoca a emersão das profundezas subconscienciais de expressões variegadas e multiformes que ali jazem adormecida. A subconsciência é o porão da individualidade. Lá se encontram guardados todos os valores intelectuais e conquistas morais acumulados em várias encarnações, como fruto natural de sucessivas experiências evolutivas. Só pode ser médium poliglota aquele que já conheceu noutros tempos o idioma pelo qual se expresse durante o transe. A criatura que noutras encarnações não conheceu o latim não pode, mediunizada, expressar-se por ele. É o que se depreende, por sinal, com muita lógica da explicação do assistente Aulus. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado no nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Não basta, por conseguinte, ser médium para receber comunicações em outras línguas. É preciso tê-las conhecido no passado ou conhecê-las no presente. Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19, o papel dos médiuns na comunicação, item 223, questão 17, nós estamos exatamente na questão 17. A aptidão de certos médiuns para escreverem numa língua estranha não provém do fato de a terem usado noutra existência, conservando-a de forma intuitiva? E certamente isso pode acontecer, mas não é regra, respondem os espíritos. O espírito pode, com algum esforço, superar momentaneamente a resistência material. É o que se verifica quando o médium escreve na própria língua palavras que não conhece. No caso, por exemplo, se você pegar ele quis dizer aqui que tem médiums que tem uma cultura razoável, mas que algumas vezes, para quem já leu, por exemplo, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, se você não tiver um dicionário do lado, você não vai conseguir entender exatamente o que ele está dizendo.
porque ele usa aquele vocabulário da década de 40, década de 50 aqui no Brasil, que a gente tinha palavras muito difíceis. Joana de Ângeles também é a mesma coisa. Algumas vezes nos textos dela a gente vai ler, tem uma palavra ali que a gente tenta passar por cima ali para dizendo que entendeu, mas se a gente for pegar o dicionário a gente vai ver uma palavra completamente nova no nosso vocabulário. Então, se o médium é capaz de escrever, né, e trazer essas ideias, aí fica muito fácil. Divaldo Franco, por exemplo, é um homem muito culto, um homem que viveu, um homem já muito experiente, tem mais de 80 anos, então certamente esse vocabulário antigo faz parte do seu mundo intelectual, né? Então, se um espírito fala naquele linguajar, ele vai compreender com mais facilidade. Agora, para nós, por exemplo, trazer Manuel Filomeno de Miranda, a gente até vai escrever algumas coisas, né? Mas certamente não vai fazer ideia do que está escrevendo. E isso em português, hein? Esse que é o detalhe. Tá. Final do item 225. Quando o espírito se exprime numa língua familiar ao do médium, encontra as palavras já formadas e prontas para traduzir suas ideias. Se o faz numa língua estrangeira, não dispõe das palavras, apenas das letras. Se eu vou escrever em inglês, eu sei o A, B, C, D. Agora, juntar essas palavras e escrever é muito complicado. Por isso que quem vai estudar inglês é fundamental escrever muito. Fazer cópias de texto, fazer transcrições, para poder se habituar a escrever aquelas palavras. Porque não basta você se habituar ao som dela. Você ouve, mas você não sabe como é que se escreve. Por quê? Porque tem combinações, né? Para ver quem vai falar em alemão, então nem precisa conversar, né? Alemão, para poder colocar uma palavra de 40 letras para escrever uma ideia que nós escrevemos em meia dúzia, né? E continua aqui para nós. Se o faz numa língua estrangeira, não dispõe de palavras, apenas de letras. É então que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos escrever em alemão, uma pessoa que nada soubesse dessa língua, ou seja, teria que soletrar as palavras, né? Bozano afirma então que a entidade influencia diretamente o médium, no médium, os centros cerebrais da linguagem falada ou escrita, denominando isso de possessão mediúnica. Então, no caso de possessão, que a gente vai estudar em breve no livro dos médiuns, é quando o espírito domina completamente o espírito domina completamente o médium. Não é só uma influência espiritual, como a gente já viu. Embora no livro dos espíritos Kardec tivesse perguntado sobre isso, e os espíritos respondessem que não havia possessão mediúnica, que isso não existia, na Revista Espírita e depois no livro A Gênese, Kardec já faz uma retratação. Ele diz, embora no livro dos Espíritos tivéssemos dito que não havia possessão, comprovamos um caso existente. Então na Revista Espírita temos lá, possessão de fulano de tal. Aí mostra que realmente o espírito tomava conta do corpo daquela moça, tentava jogá-la, né, numa fogueira para poder assassinar e tudo mais. E tinha possessão positiva também, que foi até um teste que ele fez de um espírito que incorporou, né, que praticou a possessão no corpo de uma moça, mas era um espírito grandão, que tinha bigodes e coisa e tal. Ficou até uma coisa engraçada, e isso foi permitido pela médium. Ela disse, eu permito que você se aposse do meu corpo. E aí então Kardec conversava com ele, isso aí está relatado na Revista Espírita. A gente vai chegar até lá. Então a possessão é um desses casos em que é muito mais fácil o médium, o espírito dominar completamente o pensamento do médium para facilitar a comunicação. Aliás, a possessão, essa é uma coisa que eu venho estudando, pode acontecer, por exemplo, nos casos de cirurgias espirituais. Quando nós vemos espíritos que ficam durante horas fazendo cirurgias espirituais, se comunicando através do médium, e o médium muitas vezes nem está presente. Ele se afasta do seu corpo, o espírito domina completamente o corpo dele e vai então fazendo as cirurgias, os tratamentos, os diálogos e coisa e tal. E quando acaba o trabalho, o médium volta, né, o espírito volta, toma posse de novo do seu organismo e você pergunta, você sabia o que estava acontecendo? Ele fala, não, eu estava em outro lugar. Então esse é um caso também de possessão que não é nada tão abominável como a gente imagina. Tem um lado negativo, como tem um lado positivo, como no caso das próprias influências espirituais. A possessão também pode ocorrer com espíritos bons, mais evoluídos, né? Tá aí o exemplo, né? Exatamente. São vários que a gente tem, né? Tic-Tac colocou, né? O que são meia dúzia de idiomas diante de milhares de encarnações? Talvez fique mais fácil, Tic-Tac, eu acredito que são as mais recentes, né?
aquelas que foram mais impactantes, porque se fôssemos buscar nas nossas memórias, né, as milhares de experiências que a gente já teve, certamente a gente enlouqueceria, né? Então os espíritos fazendo uso, né, dessas lembranças, dessa memória que se encontra adormecida na mente do médium, certamente eles devem buscar aquilo que é mais produtivo para aquilo que ele deseja, né? Então é um trabalho ali meio que a longo prazo, digamos assim. É de tradição considerar como possessão, aliás, é de tradição considerar possessão como um fenômeno que ocorre com espíritos com grau evolutivo pequeno. Entretanto, vejamos quanto a possibilidade da possessão ser utilizada por bons espíritos. Encontramos na Gênese o seguinte, no capítulo 14, item 48. A obsessão é sempre o fato de um espírito malfazejo. A possessão pode ser o fato de um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes, empresta o corpo de um encarnado que lhe empresta voluntariamente o corpo como empresta a sua roupa. E isso se faz sem nenhuma perturbação ou mal-estar. E durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade, no caso do médium, como no estado de emancipação, e o mais frequentemente se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Esse é um caso que a gente viu aqui, né, que eu expliquei para vocês. E aqui, para a gente acabar esse texto, a mediunidade no apostolado. Um fato que reputamos como inquestionável, como de inquestionável ocorrência da mediunidade, ocorreu logo depois da mediunidade da morte de Jesus, quando os discípulos reunidos receberam como que línguas de fogo e começaram a falar em línguas, de tal sorte que, apesar da heterogeneidade do povo que os ouvia, cada um entendia o que falava em sua própria língua. Fato extraordinário registrado no livro Atos dos Apóstolos, dessa forma: quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um sopro de forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Aqui se encontra no segundo livro de Atos, capítulos de 1 a 6, para quem quiser dar uma conferida. Aqui podemos identificar o fenômeno mediúnico conhecido como xenoglossia. Fato semelhante aconteceu, um pouco mais tarde, nomeado como o Pentecoste dos pagãos. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham ido com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos. De fato, eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Aqui, capítulo 10 do livro de Atos, 44 e 46. E para fechar, disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Isso no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 15. Então temos aqui vários fenômenos. Mais uma vez, então, a pesquisa realizada por Clarice Pacheco Balerros, que bem interessante, pesquisa muito bem feita da parte dela. E teve um fenômeno recentemente, estava conversando com a Juliana, e ela comentava que Divaldo esteve na Itália, e aí então ele falava em português, e todas as pessoas da sala entendiam o que ele falava, embora fossem italianas. E aí muitas vezes pode acontecer de você falar no idioma, e as pessoas, em vez de ouvirem aquilo que o médium fala, capta aquilo que ele pensa. Consequentemente, todos entendiam aquilo que acontecia na palestra, todas as ideias que ele transmitia, mas ele não falava no mesmo idioma. Então isso acontece recentemente no nosso meio também. O Brás colocou, para a gente poder finalizar, dizem que Emmanuel, para escrever o livro há 2000 anos, teve que sofrer uma regressão de memória no além. Nisso fica patente que a lembrança espiritual tem limites. Com certeza, Brás, isso aí não é nem nada muito espetacular da gente entender, porque quando você vai contar um detalhe de uma história que você não se lembra, é importante que você primeiro rememore aquilo tudo, Então é como se eu falasse para você: Brás, me conta como foi a sua época de escola.
Se você não parar e tentar lembrar das coisas, você não vai conseguir relatar muita coisa. Ainda assim você vai ter dificuldade. Agora, se eu utilizar a hipnose e colocar você num estado de transe e falar para você, Braz, vamos voltar na época em que você estava na escola. Aí você começa então a rememorar aqueles fatos e você me conta detalhes que você não lembrava. No caso dos espíritos é a mesma coisa, porque a nossa memória, na verdade, ela está muito mais preocupada em guardar os fatos mais patentes da nossa existência, mas focado no presente. Se você vai ter que voltar no passado, é importante que você vá buscar lá nas profundezas do seu inconsciente aquelas situações, aquelas experiências. Né? Décio colocou nessas foram as últimas palavras de Jesus na Terra, né? E de pregai em espírito naturalmente, certamente que sim. Tico colocou, né, foram línguas reconhecidas perfeitamente pelos presentes. Né? Pois é. Então a gente vê assim que o estudo desse tema é muito interessante, é muito bacana, porque traz para nós, né, experiências das mais diversas. Depois no item 18, deixa eu ver aqui, no item 18 a gente vai falar um pouquinho sobre os médiums que têm os analfabetos ou que têm pouca cultura, que já é uma outra parte. Só para complementar esse item 17 no livro dos médiums, oh meu Deus, me fugiu o nome dele. Herculano Pires, que foi tradutor dessa obra, ele faz uma observação a respeito, né, dos espíritos que escrevem numa língua que não conhecem. Ele diz assim, tá aqui. O caso de Chico Xavier é mais eloquente demonstração atual desse princípio. O médium tem recebido livros inteiros em linguagem técnica sobre medicina, sociologia, história e outros assuntos, sem nenhum conhecimento pessoal dessas matérias. Veja-se como exemplo o livro Emmanuel e Evolução em Dois Mundos. Então é uma indicação, uma referência que é trazida aqui para nós sobre esse trabalho do médium ter as suas limitações, né, e mesmo assim ele conseguir transmitir a mensagem de um espírito. Mas nesse caso a gente fala, né, de Chico Xavier, que é um assunto à parte no campo da mediunidade. Bom, fechando por aqui então, pessoal, esse nosso capítulo. Na próxima quarta-feira a gente volta a falar dos médiums que têm limitação intelectual e mesmo assim produzem grandes obras. Né? Bastante coisa legal para a gente estudar no nosso próximo encontro. Filhinha, você chegou a ver alguma coisa para o encerramento? Ou ainda não? Se não, algum voluntário para fazer para nós o encerramento? Alguém disponível para concluir aqui o nosso trabalho? Alô, voluntários? Andréia, joinha então. Vou passar para você então, Andréia. Voltamos em seguida aqui para a gente poder concluir o nosso trabalho. Então, não percam os próximos capítulos dos nossos estudos, que são tão bem interessantes. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse gostar